nossos queridos ouvintes da 95, aos internautas, uma satisfação mais uma vez participar aqui do quadro Check-up no rádio hoje. Infelizmente falando da morte do nosso Papa Francisco, né? Aquele que colocou o nome Francisco ao seu papado, nome esse que é o mesmo, sou Francisco Belísio também. E vamos aqui tentar debater um pouco desse idoso multimórbido, né? Que eu vi você falando na reportagem várias vezes da idade avançada, que com a idade avançada, mas na verdade, pelo que a gente viu aí pela imprensa, ele era um idoso com muitas comorbidades, né? Pelo menos umas 10 ele nesses últimos meses veio apresentando. Pareceu que ele era diabético, hipertenso, ele tinha uma osteoartrose de joelhos, né? Uma osteoartrite, tinha esse problema pulmonar desde muito cedo, operou muito cedo o pulmão e ele tinha essa questão pulmonar, ou seja, deixava ele mais vulnerável a infecções respiratórias, que era o que ele foi o que fez com que ele internasse, fizesse essa pneumonia bilateral, polimicrobiana, assim por diante. Mas era também provavelmente um idoso cardiopata, inclusive a causa morte dele foi insuficiência cardíaca com AVC hemorrágico. Durante a internação ele fez diálise, né? Um paciente provavelmente renal crônico, tinha um problema no rim também. Algumas vezes ele, nesses últimos anos, ele fez algumas internações, salvo engano, para tratar uma diverticulite. Então ele tinha um problema também no intestino. Um ou outro dela, eu acho que ele precisou de cirurgia no intestino também. E recentemente, a gente teve de falar aqui, ele sofreu 2 quedas, né? Eu acho que uma foi no final do ano passado e outra foi agora, no começo do ano. Então, logo depois das quedas, acho que foi em janeiro, fevereiro, eu acho que ele internou. Então, é um idoso que vinha num ciclo de perdas sucessivas, negativas, que essas perdas iam retroalimentando, ou seja, cada adoecimento desse ia afetando todos os outros órgãos, ia afetando toda a saúde dele em geral, ia colocando ele numa fragilização de saúde maior, deixando ele mais vulnerável a intercorrência mais graves, a risco de dependência maior e até o risco de morrer, o risco do óbito, que foi o que aconteceu. Então, o que chama a atenção é que esse perfil é o perfil, aquele que a gente diz, olha, é tudo junto e misturado, né? Aquele paciente que ele tem doença em vários órgãos, aquele idoso que tem doença em vários órgãos, ele precisa ser visto também de uma maneira mais longitudinal, uma maneira mais ampla, não é só fazer a diálise e tirar ele daquela emergência dialítica, não é só tratar a osteoartrite de joelho, tirar ele da dor, não, ele tem a doença pulmonar dele, a osteoartrose do joelho, a artrose do joelho fez com que ele inclusive viesse andando de cadeira de roda recentemente, a mobilidade reduzida, e isso dificulta a respiração, dificulta a atividade física que ele poderia fazer antes e prevenir eventos vasculares, como por exemplo AVC. Então é um ciclo de espiral, uma espiral que culminou, né, logicamente, a ponta do iceberg, a gota d'água foi a internação, por vários dias, mais de mês, né, internado. 34 dias. 34 dias internado, um idoso com muitas comorbidades, vinha recentemente sofrido 2 quedas, recentemente tinha feito cirurgia do intestino, tinha esse problema pulmonar, pelo que a imprensa diz, era hipertenso, diabético, né? Era exatamente essa pergunta que eu queria fazer ao senhor, só fazendo uma intervenção. A diabetes, né, a hipertensão, por muito tempo, pelo menos eu não consegui ouvir isso na imprensa, né? Ele não tinha, tem como entender isso, ele não tinha, apareceu agora, ou os problemas pulmonares respiratórios eram maiores que a hipertensão e a diabetes? Eu acho que o que se noticia é aquilo, a causa aquele agravamento, né? Por exemplo, ele adoeceu de uma pneumonia, vai falar da pneumonia. As doenças, as comorbidades que ele tinha, provavelmente vinham compensadas. Isso não, ele internou por. Ninguém quer saber, não. Ele era diabético, era hipertenso, o problema dele foi o pulmão. Eu acho que assim, é uma questão até jornalística, não sei se realmente apareceu nessa internação esse quadro de hipertensão. Acredito, pelo fato até dele ter uma das causas mortes ter sido a insuficiência cardíaca,
insuficiência cardíaca, lógico, ela pode acontecer de maneira aguda. Uma hora para outra você infarta e aquele coração entra em falência, ele entra em insuficiência. Mas a grande maioria dos pacientes que têm essa doença, a insuficiência cardíaca, ela é consequência de comorbidades como hipertensão, como diabetes, que vem ao longo do tempo. Então o coração fica mais vulnerável, mais fraco, mais sem condições de prover a função dele, que é bombear o sangue para todo o organismo. Então eu acho que ele já tinha, eu acho que isso pode até depois confirmar, mas é assim, é um perfil que não é único, né? Lógico, cada idoso é único, mas esse hipertensão, diabetes, cardiopatia, doença renal crônica, isso tudo faz parte de essas doenças, elas conversam entre si, uma vai piorando a outra vai piorando uma, e esse paciente vai, nessa parte de multimorbidade, ele vai tendo várias complicações. E isso vai afetando as outras áreas, né, do organismo, como eu falei, a mobilidade dele fica reduzida, ele cansado, com o pulmão restrito, com artrose no joelho, isso vai deixando ele mais vulnerável. E de uma hora para outra ele fez um AVC hemorrágico. Durante a internação ele tinha até feito uma baixa de plaqueta, né, Geraldo? Ele, por todas essas comorbidades, ele era um paciente de maior risco de ter um AVC hemorrágico. Todo paciente a grande maioria dos pacientes que têm AVC hemorrágico, eles têm doenças como hipertensão, como diabetes, que é por isso que a gente previne tanto. Qual é o grande objetivo de você falar tanto de prevenção de diabetes, de hipertensão? É para evitar as complicações dessas doenças, né? É para evitar o infarto, evitar o AVC, evitar a insuficiência renal, evitar as complicações, que elas duas, por si só, elas não dão sintomas. Você hipertenso muitos anos sem nem saber. Se você não verificar, o que você sente, na maioria das vezes, são complicações dela, que é quando infarta, que é quando você vai para a hemodiálise, quando ele perde, faz um AVC e assim por diante. Então, o AVC hemorrágico, o derrame cerebral, que foi a causa morte dele, ele já era mais suscetível a isso, né? Ele tinha essa baixa de plaqueta, provavelmente facilitou. É difícil, a gente, assim, meio que, pelas informações da imprensa, né? Sim, a gente supõe, a gente infere, então culminou, ele tem uma artéria mais vulnerável a se romper, e essa artéria rompeu no cérebro, fez ele entrar em coma, e o coração, que já provavelmente era fraco, entrou em falência, e essa falência fez com que ele fosse alto. Então a ideia, eu acho que assim, chamar a atenção das pessoas para que lógico, as pessoas que estão na faixa de 50, 60 anos, elas devem ter um evento desse, para elas saberem que o Papa Francisco não viveu numa época que a gente vive hoje, de medicina de precisão. A gente vive numa época de estilo de vida, de mudança de hábitos. Então, provavelmente as pessoas vão chegar aos 90, ele tinha 90, né? 88, né? 88, quase 90. Quase 90. Não com essas comorbidades, né? Todas, teoricamente, a maioria vai chegar melhor. As pessoas vão chegar, muito mais pessoas vão chegar aos 90, aos 100, e acredita-se que essas pessoas que hoje têm 50, que hoje têm 60, elas vão chegar com mais saúde. E para que elas cheguem com saúde, muito provavelmente elas vão cuidar melhor da saúde. Elas vão tratar, provavelmente, com a tecnologia, com a técnica que em 60 ou foi 70 e pouco, ele vai tratar do pulmão dele, a doença do pulmão dele. Talvez a gente já tenha evoluído nesse aspecto, que deu problema na frente, a osteoartrose de joelho, a gente já pode, perdendo peso, se tiver alguma lesão, tratar, cuidando da sua saúde em geral. A mobilidade já pode, lógico, é uma doença crônico-degenerativa, tem um componente genético importante, mas a de joelho, ela tem um fator, ela pode ter como causas externas, pode ter a sua causa, fatores externos como obesidade, lesão ligamentar, etc. Outras lesões no joelho quando você é mais jovem. Então tratar isso precocemente faz a diferença lá na frente. Cuidar bem da hipertensão, cuidar bem do diabetes agora, com 50, com 60 anos, para não chegar lá com 90 mais vulnerável. Não que o Papa não tenha cuidado, mas quando ele tinha 60, 50, provavelmente os recursos de saúde não fossem os mesmos, o conhecimento não fosse o mesmo que a gente tem hoje. Então, para que as pessoas não fiquem, quando eu chegar com 88 eu vou chegar igual ao Papa, não, ele tinha doenças, né? Não foi a idade avançada, foram as doenças que foram sucessivamente em uma cascata de
perdas, ele internou nos últimos 5 anos, né? Eu acho que ele internou várias vezes. Nos últimos 6 meses ele andou adoecendo, teve infecção respiratória, cansou, caiu de novo, internou de novo, e nessa última internação, mesmo ele tendo alta, ele saiu com a saúde muito mais debilitada, que é o que acontece com idosos que a gente considera do perfil frágil, aquele idoso com muitas comorbidades. Ele está todo ali enxutinho, ele estava muito bem, né, era antes da internação, e quando ele interna, que passa alguns dias, ele degringola, ele perde várias funções em vários órgãos. Por isso que a gente está sempre, olha, se vacine, porque uma gripe pode fazer com que você leve a internar e essa internação tenha complicação. Né? Como ele teve, né? Ele precisou fazer hemodiálise, ele quase foi entubado, ele fez ventilação não invasiva porque foi uma infecção respiratória. Então, toma vacina para não gripar, porque idoso que tem muita comorbidade, se ele gripar, ele pode adoecer, internar e agravar. Então, se não internar, fica mais fácil. Se ele não adoecer, se a gente se prevenir para que essas doenças não descompensem, a gente olha, tenha cuidado, não abandone seu tratamento, seja da pressão alta, seja da depressão, não abandone seu tratamento, porque você pode adoecer. E esse adoecimento, como você é um idoso frágil, faz com que você possa ficar internado, e essa internação demorar mais dias, e esses dias fazerem com que você tenha um atraso, você piore muito a sua saúde. E essa reabilitação, ela muitas vezes o paciente pode não voltar ao estado que ele era antes, ele volta um pouco pior, ele volta sem conseguir andar, ele perdeu a função, alguma função cerebral, demenciou, ele fez alguma trombose numa artéria cerebral e fez um AVC durante a internação. Então, assim, acho que traz grandes mensagens. O Papa trouxe aí um legado de simplicidade, um legado de várias outras, em outras áreas que não a medicina, mas ele serve também para que a gente possa se orientar as pessoas que estão querendo envelhecer com saúde, chegar lá e orientar as pessoas nesse sentido, de que é um idoso frágil, com várias comorbidades, que eu disse, tudo junto e misturado. Você tem que ter o cuidado para evitar que ele descompense. Nada de abandonar um remédio. Estou tomando remédio demais, mas esse remédio que mantém a engrenagem funcionando bem. Se você não tomar esse remédio, a pressão vai subir, você vai precisar internar. E internando, vai embora outros órgãos. Então, assim, a ideia mais ou menos, pelo menos é o que a gente lá tanto na universidade como lá no consultório, a gente prega muito essa questão. Olha, você tá andando no trilho, cuidado. Se você não, eu tô tomando muito remédio, às vezes você tem uma especialidade que tira remédio sem precisão, é a geriatria. A gente sabe que medicamentos em excesso aumentam o risco de efeitos adversos nos pacientes idosos que já tomam muitos medicamentos. Mas também deixar de fazer o medicamento que ele precisa é errado também, é iatrogênico também. Então a gente, olha, não deixe sair do trilho, que se descarrilhar, pra gente botar no trilho dá muito trabalho de novo. A medicina preventiva, né, nos dias atuais, na opinião do senhor, deve certamente fazer um contexto histórico no futuro melhor? Assim, não, eu acho que o fenômeno do envelhecimento, ele é uma coisa ele é um fenômeno que tem várias variáveis, assim. Não é só a medicina, o estilo de vida, a medicina de prevenção, também. Mas ele perpassa por diversas outras variáveis. Por exemplo, o êxodo rural. Pessoas que vieram morar na cidade têm mais assistência. Essas pessoas vivem mais porque têm mais assistência. A evolução tecnológica da saúde também, porque não é só você prevenir, mas quando você adoecer, se você não tiver um recurso de ponta para salvar, por exemplo, você tem um infarto, se você não existisse o cateterismo, não existisse o cateterismo e a angioplastia, não existisse a cirurgia cardíaca, você não adiantava você ter feito a prevenção do mundo todinho para no dia que você adoecer não ter recurso. Então, a evolução diagnóstica, a evolução de tratamento terapêutica nos procedimentos, nas condutas, o que eu falo de medicina de precisão, que hoje é o que já foi a medicina, também a medicina baseada em evidência, mas é também a medicina de precisão. A cultura de um bom estilo de vida, de saber que você fazer atividade física, sair do sedentarismo, dormir bem, se alimentar bem,
controlar o estresse, ter uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável, você vai adoecer menos, você vai prevenir doenças. Passa também a longevidade, a forma com que o motivo das pessoas está vivendo mais, a gente ter mais pessoas com 90 anos, um número maior, passa por inúmeros fatores, mas esses dois de tanto você atuar na prevenção, orientando as pessoas estarem mais conscientes disso, como a evolução dos meios da área da saúde, não só da medicina, mas de todas as áreas da saúde, na reabilitação, no diagnóstico preciso, no tratamento mais eficaz, com menos efeitos adversos, isso faz muita diferença. Tem ouvinte aqui perguntando aqui, diz o seguinte, o ouvinte informa que toma remédio para diabetes, né? Segundo o ouvinte que está controlado o diabetes, mas diz que sente mal-estar ao tomar o medicamento. Pergunta se é normal. Depende do medicamento, né? Tem alguns medicamentos para diabetes que podem dar indisposições do trato gastrointestinal, assim, sintomas no trato gastrointestinal, náuseas, às vezes perda de apetite, às vezes uma dor, às vezes diarreia, cólica. Tem alguns medicamentos, como tem medicamentos para diversas outras doenças que podem dar isso também. Então, tá com a diabetes controlada, o remédio tá sentindo efeito. Qual é o pensamento natural? Eu vou parar o remédio, porque o remédio está me fazendo mal, minha diabetes está controlada, mas se parar vai voltar a subir. Então, o ideal seria voltar no médico, buscar um medicamento para diabetes que controle a doença, mas que não traga efeitos adversos. Como eu disse, a diabetes é uma doença silenciosa, você não sente nada. Se ela parar o remédio, ela não vai sentir nada, mas a glicose vai subir. A glicose alta, ela derrete, ela torra todos os nossos órgãos, assim, é um ferrugem dentro da gente. Ela coloca o rim em falência, ela dá insuficiência cardíaca, a glicose alta, como eu disse, aumenta o risco de AVC, de infarto e assim por diante. Então, vai sentir a longo prazo, vai perder a visão, cegueira, diabetes causa, vai amputar uma perna, vai ter um problema de sensibilidade, de dor neuropática. Então, recomendação nesses casos. Tem algum remédio? Foi agora que esse remédio foi iniciado e está sentindo isso, porque às vezes o paciente tem vontade de parar, faz até ele sentir algumas coisas que não estou dizendo que é o caso não, mas foi iniciado agora e ele está dando esses problemas, volta ao médico, vamos lá, não para não o medicamento, a não ser que esteja insuportável. Muito intenso, né? Aí você procura o pronto-socorro. Mas não, volta ao médico mas não deixe de controlar a sua diabetes não, a não ser que essa pessoa tenha mudado radicalmente o estilo de vida, ela não deixa de ser diabética. Diabética é uma doença autoimune, uma doença que até agora a gente não conseguiu a cura, mas se ela mudou o estilo de vida, ela continua sendo diabética, mas com controle, sem necessidade de medicamento, às vezes só com estilo de vida, só com dieta, atividade física. Mas a minha recomendação é não suspender o tratamento desde que seja suportável até ela marcar uma avaliação com o médico que prescreveu, ou com o médico da unidade de saúde, ou o médico da confiança dela, assim por exemplo. Alguns medicamentos para diabetes podem dar isso, mas a maioria são bastante seguros. A grande maioria dos medicamentos para diabetes são muito seguros e esses efeitos são raros. O ouvinte diz o seguinte: bom dia, doutor Belísio, posso me considerar uma pessoa diabética com a glicose 131 tomando glifage? Sim, pode sim. A pergunta é se pode, né? Não estou dizendo pode, que ela né? é. Sim, pode sim, depende. O glifage está na dose de 1000, mesmo assim está com a glicemia de 131. O diagnóstico de diabetes ele é simples, ele é feito com um exame no sangue, deu alta uma vez, você repete, dependendo do valor dessa primeira vez, você repete, deu alta de novo. Você é diabético, tem um exame chamado hemoglobina glicada, que ele faz uma média dos 3 últimos meses, você também pode fazer o diagnóstico por ela, mas o fato do conceito, sou diabético, sou pré-diabético, você está com uma doença, a glicose está alta no seu organismo, ou seja, você está você é o querosene e essa diabetes é o fogo, você está aí, se você não baixar essa glicose, ela vai lhe destruir, ela vai lhe torrar, como eu disse. Então, é interessante que, independente de ser considerado ou não diabetes, tá tomando glifage, a glicose está 131,
seu estilo de vida tem que ser de uma pessoa que tem diabetes, tem que ingerir, tem que ter uma dieta orientada por um nutricionista, educador físico, tem que diminuir a ingestão de açúcar, doce, massa, produto industrializado, buscar uma alimentação mais rica em frutas, verduras e tomar o seu remedinho. Se com glifage está 131, glifage é um dos medicamentos usados para a metformina, né, de liberação controlada, usados para tratar a diabetes. Então, se você tem esse perfil, tá com essa gripe, pode, sendo ou não, sendo pré-diabético ou sendo no mínimo pré-diabético, o tratamento e o estilo de vida tem que ser o mesmo. Doutor Belize, muito obrigado. Até a próxima terça-feira e vida longa aí aos nossos idosos, que sigamos o exemplo aí, por exemplo, do Papa Francisco, que chegou aos 88 anos de idade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Geraldo. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.